Boa noite para vocês, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todo mundo. Eu hoje estou no meu apartamento aqui no Brasil, então estamos numa experiência um pouco diferente. Vocês estão vendo os livros atrás, esses dias eu estava compondo a biblioteca, porque eu estou decorando o apartamento praticamente, então eu construí esse apartamento no último andar na casa da minha mãe e fui para a França. E agora, então, nas férias, eu estou colocando tudo em ordem, comprando as coisas, decorando, colocando os livros no lugar e tal. Bom, tá uma correria danada. E por conta disso, não sei se vocês repararam, não consegui fazer muita coisa. Porque, afinal das contas, eu estava com um problema na internet aqui. Então, bom, complicou bastante. Então, agora eu consegui, hoje, sábado, eu consegui que o eletricista colocasse a internet aqui e tal, e hoje dá para fazer a live. Na verdade, Rafael, eu não voltei para o Brasil, eu estou de férias. Aliás, justificado, porque eu fiquei 2 anos e pouco sem férias. Então, agora eu tirei quase 2 meses. E isso me ajudou para eu poder organizar as coisas no apartamento, né? Então, vamos lá. Gente, boa noite para todo mundo, para o Fernando, para o Diácono Fernando, para o Rafael, que já chegou fazendo pergunta. Muito obrigado, Rafael. Isso é ótimo, que é esse o objetivo da live hoje, tá? Então, eu queria partilhar com vocês um pouco a realidade da França, né? Márcia, tudo bem, Márcia? De Araraquara, né? Então, seja bem-vinda também. Eu andei falando, acho que numas lives, nos vídeos, que a França, né, falta um pouco de dinamismo. Isso é verdade, viu, gente? Eu não estou inventando nada, não. Falta mesmo um pouco de dinamismo na igreja francesa. Sei lá, acho que é um processo histórico, não estou aqui culpando ninguém, né? Eles passam por um processo bem complicado desde a Revolução Francesa. A Revolução Francesa cortou a cabeça de padre, perseguiu padre, fez padre jurar fidelidade ao Estado, não ao Papa. Então aí teve um monte de padre que preferiu morrer do que jurar fidelidade ao Estado, acabou sendo mártir e tal. Mas esse processo veio da Revolução Francesa e veio vindo, né? E não parou. Em 1904, eles expulsaram todos os religiosos que tinham colégio católico. Fecharam tudo, expulsaram os caras. Muitos vieram para o Brasil. Então, os maristas, por exemplo, que hoje tem uma grande rede no Brasil, uma grande rede de educação católica, foram fundados na França, era colega. O Marcelino Champagnat era colega de seminário, da mesma turma de João Maria Vianney. Então, para você ver, né? E aí, bom, vieram para o Brasil, fundaram um monte de colégio e tudo, e nós lucramos um pouco com essa educação de qualidade aqui no Brasil. Inclusive, a minha diocese de São Carlos, a minha diocese, o bispo pegou todo mundo que podia, trouxe para São Carlos para fundar colégios. Foi uma grande coisa, tá? Giovanni, boa noite. Antônio Lopes, boa noite. Menos, Antônio, menos. Eu faço o que eu posso, mas não sou tão grande assim. Abaixa um pouquinho a bola. Bom, vamos lá. Então, eu estava dizendo, depois da Revolução Francesa, o processo continuou, esse processo que eles chamam de laïcité, né? Laicidade, né? E foi um processo que expoliou a igreja, fechou todas as escolas católicas e expoliou a igreja de muita coisa. Inclusive, em 1905, eles fizeram uma lei que retira a propriedade da igreja de todas as construções.
Então, por exemplo, as construções até 1905, desde o século III até 1905, é muita coisa, né? Tudo isso pertence à igreja. Tudo isso pertence ao Estado, não à igreja. E a partir de 1906, então, o que foi construído pela igreja é da igreja. Então, na verdade, né, o prédio da igreja, por exemplo, a Notre Dame, que pegou fogo, quem está reconstruindo é o Estado, porque é o Estado que é o proprietário da igreja, não é o arcebispo de Paris, né? E eles estão pensando se eles vão devolver a Notre Dame ao culto, ao arcebispo de Paris, ou se o arcebispo vai ter que se conformar com outra igreja como catedral. Então, é uma situação muito complicada na França, né? E eu acho que pouco a pouco os católicos foram perdendo esse dinamismo, foram enchendo o saco, perdendo um pouco as coisas. É um processo continuado de mais de um século, então é complicado isso tudo. Bom, o Fernando está aqui. Hoje, dia 27. É dia de São Vicente de Paula, é verdade. Um importante e atual santo francês. O que na Igreja da França tem produzido de importante hoje em teologia pastoral? Olha, a França tem um instituto de pastoral em Paris, né, governado pelos jesuítas, liturgia e pastoral. Mas eu desconfio um pouco, porque a pastoral francesa ainda é uma pastoral muito intelectualizada, né? É uma pastoral complicada. Se eles estivessem tão bem de pastoral, por exemplo, eles não estariam com esse processo da igreja sem dinamismo. Então, não sei se tem produzido muita coisa não de pastoral que a gente possa dizer de valor e tal. Eu leio a bibliografia francesa e tal, e eles são muito bons de história, são muito bons de reflexão teológica e tudo tal, mas quando chega no concreto, parece que é um elefante que pare um rato, né? Giovanni, eu estou no Brasil sim, eu estou num apartamento que eu construí aqui antes de ir para a França, né? E agora eu estou decorando o apartamento porque eu estou de férias, tá? Rafael, agora não tem missa na Notre Dame, porque a Notre Dame está toda em obras, né? Não se esqueça disso, ela pegou fogo e eles estão reconstruindo, tá? Agora, todas as igrejas, todos os prédios, vamos dizer assim, são afetados ao culto. Então, mesmo que a igreja fique fechada durante décadas, se aparecer o seu bispo mandar um padre para aquele povoado, para aquela cidade, eles vão reabrir a igreja e o padre vai poder usar a igreja, o prédio da igreja, tá? Mas é complicado você ficar anos sem ter uma igreja aberta. E esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema, vamos dizer assim, da Igreja da França. Quer dizer, tem muitas igrejas fechadas, porque não tem padre, e não se sabe o que fazer com esses prédios, né? Se tiver com problema estrutural, o Estado pode demolir. E demolindo, pode fazer o que quiser com o terreno, porque o terreno não é afetado, vamos dizer assim, ao culto, mas a construção, o prédio, a rocha da igreja é afetada ao culto, tá? Então, agora não tem missa em Notre Dame, mas pode ser que tenha de volta. Vamos ver o que vão decidir, tá? O Fernando está lembrando para vocês que eu quero responder perguntas, tá? Sobre a minha experiência e sobre a vida da Igreja da França, tá? Então vamos lá. Vamos lá com perguntas. Eu vou dizer o seguinte: o que nós temos na Igreja da França? Nós temos hoje, como dinamismo, muito pouca coisa, né?
que a Igreja da França se resume um pouco a terço, confissão e missa. Aí tem poucas outras iniciativas, vamos dizer assim. Antes do incêndio, Rafael, desculpe, né? Antes do incêndio tinha missa, sim. Mas depois do incêndio, não. Antes do incêndio tinha missa em Notre Dame. Só que o pessoal vai na Notre Dame não para missa. O pessoal vai para tirar foto da igreja, né? O pessoal vai para ver o prédio, né? Então, a Notre Dame é muito, muito famosa por causa dos vitrais, por causa da construção medieval. Mas não para ir na missa. Eu já cheguei a participar de uma missa em Notre Dame, mas tem pouca gente, normalmente. Deixa eu ver aqui. Então, o caso de Santa Sofia é outra história, é outro contexto. Lá eles são islâmicos, né? Então, é outra história. Agora, o governo francês é um governo ateu. Ele se declara ateu, né? Ele não é exatamente contra a igreja, mas é um governo que se professa ateu. Tá? Qual a diferença na recepção da tradições custódia na França e no Brasil? Fernando, eu não sei no Brasil como que está a coisa aqui, então, da tradição de custódias. Na França, eu estou tendo que interromper a confissão para explicar um pouco a tradição de custódias a partir da lógica do Papa. Porque o pessoal chega a dizer, padre, eu odeio esse Papa. E é um negócio que não foi só uma vez que aconteceu comigo, não. Né? Então, aí eu faço uma analogia que eu acho que o francês entende, que é o seguinte, fala assim, ó, vocês dançam muito bem valsa. O Papa é argentino, ele dança tango. O ritmo é outro e a lógica de dançar é outra. Então, é bem diferente. Aí quando eu começo a falar assim, o pessoal começa a entender um pouco a lógica do Papa Francisco. E aí melhora um pouco a recepção. Mas eles estão muito, mas muito bravos com o Papa. Eles estão bravos com o Papa Francisco por 3 coisas. Porque não tem um cardeal atualmente em vigor. O último cardeal nomeado da França era o cardeal de Lyon, que é o primaz da França. E o cardeal sofreu acusações de pedofilia, tal que ele não é responsável, mas ele deu umas declarações meio ruins, e aí ele acabou sofrendo perseguição da mídia e precisou renunciar. Então, está sem cardeal na França. Né? O cardeal que tem é resignatário. O Papa Francisco nunca foi visitar a França, foi visitar vários outros países e a França não. Aliás, não é só a França, mas ele não visita muito a Europa, né? E agora com a tradição de custódias, isso explodiu. O pessoal está morrendo de raiva do Papa, tá? Então, aqui eu acho que nós somos... tem grupos morrendo de raiva, mas a coisa está um pouco mais tranquila, eu acho. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Giovanni, os padres operários, curiosamente, a inspiração é em São João Maria Vianney. Porque é o seguinte, São João Maria Vianney era um padre, assim, sem muitos dotes intelectuais, e que foi para a campanha. E lá ele falou a língua do camponês, né? Então, falando a língua do camponês, depois, no final da vida, o São João Maria Vianney tinha fundado um grupo de missionários diocesanos. Quando São João Maria Vianney morreu, esse grupo ficou em Ars e começou a mandar vocações, pessoas que queriam entrar no grupo, para estudar na escola agrícola. Porque São João Maria Vianney, era um cara que sabia falar bem
para os camponeses. Então, o pessoal começou a estudar na escola agrícola para entender o mundo, né, e falar bem para os camponeses. A partir desse sucesso, desse grupo missionário, se pensou nas grandes cidades, então, pessoas que fossem operários. Então, veja, São João Maria Vianney, um grupo de missionários, escola agrícola, missionários entre as fábricas, nos operários. Então, na verdade, foi inspirado um pouco São João Maria Vianney que surgiu esse grupo dos padres operários. Depois, o grupo de padres operários teve problemas e tudo tal, tem outras situações, mas nasceu a partir de São João Maria Vianney. A França é o berço do tradicionalismo? Sim, ela é o berço do tradicionalismo. Não se esqueça que Marcel Lefebvre era arcebispo de, se eu não me engano, Grenoble, né? Posso até dar uma olhada aqui. Vamos ver de onde que ele era arcebispo. Ele nasceu em Martigny, Marcel François Lefebvre. Foi aqui eu não estou conseguindo achar de onde que ele foi bispo, mas ele de Tule, diocese de Tule, no centro do país. Então, ele é bem francês, e o contexto é bem francês. É o tradicionalista que se opõe um pouco a toda a questão da laicidade francesa. Bom, padre, o Rafael está perguntando, padre, visto que é um Estado muito influenciado por um pensamento ateu, o senhor falou que é um povo que faz bastante confissão, terço e missa. Mas, de fato, há crença nisso ou em apenas costumes? Rafael, o católico, ele é bem católico na França. Mas os católicos são 3% da população francesa. Então, é um grupo muito pequeno, né? Então, os católicos se confessam, vão à missa, né? Mas é um grupo muito pequenininho. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, com o declínio do catolicismo no Brasil, nós temos 62% de católicos no Brasil, atualmente. E temos mais ou menos uns 45% de protestantes, de igrejas evangélicas. Isso com o declínio do catolicismo no Brasil. Agora, você imagina, o catolicismo de 3% da população é um grupo minoritário. Agora, claro, esse grupo vem se confessar, esse grupo vem na missa e tudo. Inclusive, grande parte dos católicos tem 5, 6, 7 filhos hoje em dia, porque são católicos que não fazem o controle da natalidade ou fazem o método Billings, e o método Billings tem que ser muito bem feito para ele dar certo, né? Não estou aqui querendo criticar nada, mas ele tem que ser muito conversado e tal. Então, os católicos na França são 3% só. E saiu uma pesquisa, acho que ontem, se eu não me engano, onde fala, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estava, não achei aqui na internet, mas eu estava com a aba aberta até pouco tempo atrás, onde fala que mais de 50% nem acredita em Deus. Mais da metade do francês nem acredita em Deus.
Então veja a situação que nós temos lá, tá? Os movimentos de inclusão da pessoa com deficiência, FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência e Doentes. Movimento Fé e Luz, comunidades de encontro com pessoas de deficiência intelectual. São movimentos bastante bons, mas são movimentos muito pequenos, né? Porque o Estado, Márcia, o Estado francês é um Estado que dá bastante condição à pessoa com deficiência. Então, ele meio que substituiu isso. A Igreja Católica, ela faz, porque o Estado não faz aqui no Brasil. O Estado francês faz esse tipo de coisa. Então, a Igreja foi perdendo esses espaços que seriam espaços de caridade, vamos dizer assim, né? Eu conversei, antes de vir para cá, com uma freira, com duas irmãs, que são Oblatas de Maria Imaculada, e que a congregação, uma congregação francesa, o carisma era cuidar de surdos, né? E agora eles estão fechando as portas praticamente na França, porque o Estado faz isso, e faz isso muito bem, né? Então, praticamente, essa congregação está acabando na França, mas tem em outros lugares do mundo. Vamos lá. Giovanni. O Giovanni fez duas perguntas aqui. O senhor acha que a resistência ao Papa Francisco nos católicos franceses tem a ver com o tradicionalismo? Tem muito a ver com o tradicionalismo. O tradicionalismo é uma espécie de resistência dos franceses ao Estado laico. E eles acham que o Francisco está capitulando simplesmente. Está dando todas as fichas para o Estado. O que não é verdade. Mas eles se fecharam em ostra de tal forma que vai ser difícil a gente abrir o catolicismo francês. Eu acho que a grande esperança de abrir o catolicismo francês é que a gente possa, por exemplo, ter migrantes. O arcebispo de Bruxelas, da Bélgica, deu um testemunho recentemente na Europa, dizendo o seguinte: a Bélgica recebe muito mais migrantes, refugiados e tal, do que a França. O pessoal da França é meio xenófobo. E o arcebispo disse, olha, eles vêm, eles ficam nas periferias, porque o centro é ocupado pelos belgas e tudo tal, mas aí eles começam, como são católicos e são lusófonos, eles falam francês, então eles começam a se integrar nas comunidades, e eles querem cantar, eles querem dar catequese, eles querem fazer leitura, eles querem fazer as coisas, e as comunidades belgas estão revivendo. As comunidades católicas belgas estão revivendo a partir dos estrangeiros. E aí também os belgas se animam, porque vê que a comunidade começa a ter energia, aí também eles se animam. Então, a Bélgica, o catolicismo belga, não é o francês, está revivendo a partir dos estrangeiros. Mas o francês tem muita xenofobia, ele tem muita resistência aos estrangeiros. Então, é um pouco mais complicado na França. E a comunidade... Márcia, a comunidade da Arca foi fundada por Jean Vanier, que é um católico francês que teve uma grande influência lá. Mas recentemente, questão acho que de 2 anos, 3 anos, acho que 2 anos, o Jean Vanier morreu. E se descobriu que ela era conivente com alguns processos de pedofilia de uma comunidade dos frades de São João. E aí, então, tem uns negócios muito, muito feios ali na França. O Jean Vanier perdeu totalmente o prestígio que ele tinha, né? De mito, ele virou uma vergonha para o catolicismo da França. Então, Márcia, o material de catequese inclusiva francês é muito bom, isso é verdade, mas grande parte é feito pelo Estado, né?
Esse é o grande problema, porque o Estado fornece muita coisa. Agora, é bom, isso a gente tem que dar o valor, sim. Giovanni, tem até um convento dominicano na França, bem moderno, né? Santa Maria de la Tourette, já ouviu falar? Não, esse convento dominicano não. Mas os dominicanos estão com um problema sério. Se for os dominicanos dos frades dos freis de São João, né, os cinzentinhos, né, os les petits gris, como eles chamam, né, os pequenos cinzas, né, cinzentinhos, sei lá como se traduz isso em português, ele está com alguns problemas porque tem processo de pedofilia e está ligado com o Javanier da Arca, que sabia dos processos. Então, está bem complicado isso na França. A pedofilia, os escândalos de pedofilia na França e na Alemanha são muito maiores do que no Brasil, tá? São bem graves, bem graves. Fernando, vamos lá. Hugo, tudo bem? Boa noite, Hugo. E Lenir também, você, boa noite também, tudo bom? Fernando, parece que a França e o Brasil são, cada um a seu modo, terra de missão. Que tipo de missão seria mais adequado a um e outro? Fernando, existe um livro escrito, eu acho que é pelo Bermanos. Eu acho que é o Bermanos, Jorge Bermanos, que ele, em 1935, onde ele escreve França, Terra de Missão. Eu só não estou bem certo da autoria do livro, mas o livro é de 35 e diz França, Terra de Missão. Então, a partir daí, né, o francês, quer dizer, já em 35 já era uma terra de missão, por todo esse processo cultural que a Revolução Francesa veio fazendo, veio minando no catolicismo francês. Então, está bem complicado. Mas eu acho que a missão francesa teria que ser uma missão de sair das igrejas e proclamar a misericórdia de Deus, porque o catolicismo francês é um catolicismo muito duro, né? Eles não se reconhecem, por exemplo, as pessoas que acreditam em Deus não se reconhecem na igreja. Os padres são um pouco jansenistas ainda, teve um resquício jansenista ainda. Não sei se eu te respondi, Fernando. O diácono Antônio Lopes diz assim: no Brasil, vemos muitos católicos colocando o povo islâmico em um saco só e rotulando-os de terroristas. Como é a relação dos católicos franceses com os muçulmanos? Então, Antônio, o problema é que na França também acontece isso. Na França também acontece isso. O pessoal diz, olha, são os muçulmanos que são o problema, são os estrangeiros que são o problema. Duas coisas. Primeiro, a França está recebendo os muçulmanos porque eles já colonizaram a África. Se eles não tivessem ido lá encher o saco dos africanos, eles não tinham que receber os africanos de volta. Então, eles estão pagando aquilo que eles fizeram para a África. Primeira coisa, tá? Um pouco de retribuição por todo o problema que eles fizeram e que eles ainda fazem na África. Os franceses ainda intervêm muito na África e todo o problema de terrorismo na África ainda tem muito do dedo francês vendendo arma, tá? Não seja ingênuo. Agora, o problema, me parece, que não é a fé dos muçulmanos, é a fé dos católicos que é ruim. É a fé dos católicos que é ruim. É fácil você eleger um bode expiatório. Aqui no Brasil, elegeram o aborto e a comunidade LGBT, né? Na França, eles elegeram os muçulmanos. Então, é fácil você pegar um bode expiatório e dizer o problema é vocês. É preciso que a gente reveja o próprio contexto. Fernando de Rezende. Quais as diferenças e pontos de contato entre o clero francês e o brasileiro? Além de celebrar a missa e de ter o mesmo creio? Muito pouco. Muito pouco. Eu acho que nós trabalhamos muito mais.
né? O francês, eu vou dizer uma coisa agora que você vai me desculpar, vocês. Tem hora que eu acho que alguns padres franceses não têm fé, não. Estão lá só mesmo por burocracia. E não sou eu o único que fala isso. Meu colega do Mali, que é africano, também diz, olha, tem hora que eu não sei se esses padres têm fé. Pouco complicado. Agora, claro, se ganha bem na França, você está confortável, né? O francês tem um nível de conforto na sociedade francesa que é confortável também você ser padre, né? Agora, no Brasil, nós temos mais dificuldades em muitos lugares. A gente reza muito mais missa. Por exemplo, um francês reza 2 missas no domingo é bastante. Normalmente eles rezam uma missa no domingo e uma no sábado. E só. Acabou. A missa no domingo de manhã ou domingo à noite e acabou. Não tem escolha nas comunidades. O padre tem aquela missa e o povo vai. Ou não vai. Simplesmente. Nós rezamos 4, 5 missas para dar possibilidade do povo escolher, para poder ter gente, acolher as pessoas e tal. Isso não acontece na França, tá? Ou pelo menos não acontece em toda a França. Pode ser que uma outra comunidade você tenha um padre mais dedicado, que reze mais missas e tudo tal. Mas, fora isso, não é muito comum. Giovanni, quanto maior o tradicionalismo, maior a pedofilia, os abusos e os escândalos? Não sei. Eu não sei se eu poderia atribuir isso ao tradicionalismo. Eu atribuo isso ao espírito, à falta de fé do clero. Quer dizer, é um clero que quer mandar, é um clero que reza a missa por rezar a missa, né? E quando você tem um clero que reza a missa por rezar a missa, que está preocupado com a própria sexualidade, eles não estão muito aí, não, de causar problema, de usar as pessoas sexualmente. E é um clero imaturo também, né? Sexualmente imaturo, afetivamente imaturo. Eu evito dizer que é o tradicionalismo que faz a pedofilia, porque é como o pessoal antigamente fazia com a gente, dizia: a teologia da libertação é o problema do Brasil. Acabaram com a teologia da libertação, os problemas da Igreja Católica no Brasil continuaram. Não era, pelo visto, a teologia da libertação. É isso? Acho que pegar um bode expiatório não é legal, mesmo que não seja do meu grupo. França, terra de missão, fala dos padres operários. Os padres operários acabaram, praticamente. Eles fizeram um grande... Giovanni, eles tiveram um grande boom antes do concílio e no concílio, e depois do concílio, muitos, acabaram envelhecendo, perderam o elan, né? E também hoje estão... A França está tudo declinando, né? Está tudo declinando. É um pouco complicado. Fernando, eu respondi. Complicada é a situação da Igreja da França? Sim. Na França se celebra a missa todos os dias? Depende. Eu estou num santuário, Giovanni. Então, o santuário nós temos missa todos os dias do ano, menos Sexta-feira Santa, né? Que não se celebra em nenhum lugar. Mas nós temos 3 missas todos os dias, às 8h45, às 11 horas e às 18 horas. A missa das 11 é a missa principal, vamos dizer assim, né? Onde as irmãs cantam, os peregrinos aparecem lá, normalmente o reitor celebra, o padre mais importante reza ali, porque é a missa com maior frequência. Tá? Então, nós temos missa todos os dias, de segunda a sábado, 3 missas. De domingo, 4. 8, 9h30, 11 e 6 horas da tarde. Então, temos 4 missas. Agora, nós somos 7 padres. 7 padres. Então, você tem 3 missas todos os dias, sobra 4 padres ainda que não rezam missa. Aí a gente fica se esbarrando, né,
concelebrando um com o outro, para não ficar sem missa, porque eu sou padre, eu tenho que rezar missa. Então, seria muito mais fácil, e isso eles não entendem, eu já sugeri várias vezes, seria muito mais fácil a gente assumir, por exemplo, uma missa ou duas fora, nas comunidades fora, e aí os padres iriam, o padre que não está escalado para a missa hoje aqui no santuário, iria celebrar numa comunidade fora, mas eles não fazem isso. Os franceses não entendem esse tipo de coisa, né? Por isso que eu falo que às vezes falta elan missionário, falta elan, falta ânimo para esse povo, né? O cara não pega o carro e vai andar ali 3, 4 quilômetros, porque as cidades são perto, hein? Tem cidadezinha que é 2, 3 quilômetros daqui, da minha casa. Então, você pega o carro, 2 minutos você está lá. Para rezar a missa é tiro e queda. Mas não, o pessoal não entende esse tipo de coisa. Giovanni, eu também não acho que a teologia da libertação é um problema para a Igreja do Brasil. A teologia da libertação ela foi estigmatizada no Brasil. Esse é o grande problema. Ela tinha problemas? Acho que tinha alguns problemas. Tá? Corrigimos? Corrigimos. Passou e bola para frente. Agora, ela está estigmatizada no Brasil, esse centro Dom Bosco da vida, esses tradicionalistas da fraternidade de São Pio X, esse povo dos arautos do Evangelho, esse povo aí todo, né? É um povo que diz que a teologia da libertação é um problema da Igreja do Brasil. Não, eles escolheram ela para bode expiatório, escolheram também a comunidade LGBT e as feministas para bode expiatório. Diácono Antônio Lopes. O catolicismo no Brasil vem assumindo cada vez mais uma face mais pneumatológica, com a prática de uma religião intimista. Na França, o pentecostalismo está se inserindo também na Igreja Católica? Antônio, sim, tá um pouco sim, tá um pouco. Mas a dimensão é muito diferente, né? O que nós temos na Igreja Católica da França é um tradicionalismo muito forte, um clero muito vagabundo, seria essa a palavra, né? E a partir daí, quando tem um pouco de pentecostalismo, quando tem um pouco de RCC, ainda dá uma certa renovada no ar, porque o ar é muito poluído lá. Então, mas sim, tem caminhado um pouco mais para o intimismo, com certeza. Oi, Weiner, tudo bem? Boa noite. Eu estou respondendo perguntas sobre a Igreja da França e o dinamismo da Igreja do Brasil. Posso contar uma coisa para vocês? Posso contar um caos, vamos dizer assim, né? Como diria o mineiro? Quando eu agora estou com outro reitor, mas eu fui convidado daqui do Brasil por um reitor que depois foi transferido e eu fiquei um ano e pouco, um ano e meio com esse reitor. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha um pouco mais de liberdade, um pouco mais ele escutava um pouco mais as sugestões. Aí eu cheguei para ele e disse assim: como é que nós vamos preparar o Natal? E ele me disse: oi? Como assim preparar o Natal? A missa de Natal nós temos à meia-noite, temos a missa do dia e tal. Eu falei: não é isso. Como que a comunidade vai preparar o Natal? E ele de novo: oi? O que é isso? Aí eu sugeri para ele que a gente fizesse uma espécie de novena de Natal. Expliquei um pouco como que era a coisa no Brasil, como se faz a novena do Natal no Brasil, nas casas. E ele gostou da ideia e me mandou para um casal lá, uns leigos, que podiam me ajudar. Então eu fui lá, conversei. E eles aceitaram a gente fazer um calendário, cada dia uma casa, que armasse um presépio e convidasse os amigos para um aperitivo. Convidasse os vizinhos para um aperitivo.
A muito custo, eu consegui colocar uma bênção no presépio, porque não era para ter nada religioso. Veja como o francês pensa, né? Ah, porque tem muita gente que não acredita e tudo tal. Muito bom. Aí consegui, fiz um ritualzinho com uma bênção, onde o dono da casa ou uma criança falava alguma coisa e depois a gente benzia. Bom, então foi assim. Desde o primeiro dia do Advento até a véspera de Natal, né, cada dia a gente tinha uma casa escalada, e aí ela deveria montar um presépio, e a gente ia lá, numa determinada hora, tipo 7h30 da noite, e aí o pessoal convidava os vizinhos, o pessoal tomava um aperitivo, no final do aperitivo, que tinha lá uma bolacha, um salgadinho, um foie gras, um champanhe, alguma coisa assim, tinha bebida de álcool. E aí, no final, a gente pegava e fazia uma bênção e dava uma bênção na casa e no presépio. E eu postei isso no Facebook. Se vocês pegarem lá o Facebook do santuário em 2019, vocês vão ver que tem essas coisas. E foi um negócio muito simples, muito simples. Lá para o terceiro dia, eu e o padre italiano, a gente foi numa casa e a francesa disse assim: Padre, que ideia maravilhosa! Da onde o senhor tirou uma ideia tão diferente? O senhor é uma pessoa surpreendente. Hã? Oi? Eu tirei das novenas do Natal. Faz 50 anos que a gente faz isso no Brasil, né? Mas eu fiz uma versão bem light da novela do Natal, porque não dava para fazer melhor. Aí eu pensei, o ano seguinte a gente acrescenta mais alguma coisa e a gente vai. Mas aí veio o Covid, não teve como fazer, né? O, o, Todo mundo ficou maravilhado. Coincidiu que no final do ano o bispo tinha que fazer uma visita pastoral. Então, na visita pastoral, eles elogiaram a minha pessoa, o padre Max e o padre Jean, que eram os 3 novos na casa, né, que tinham chegado fazia pouco tempo, e disseram: olha, senhor bispo, mantenha essa equipe, que é uma equipe muito boa, os caras muito criativos, os caras muito bons, trabalham junto, se entende. Veja, eu fiz uma versão muito light da novena Natal, mas para eles deu certo. E sabe por quê? Porque eles não conheciam os vizinhos. É uma cidadezinha de 1.200 habitantes. Tem aqueles vizinhos tradicionais, aquelas famílias tradicionais de 100, 200, 300 anos que estão lá, mas também tem pessoas que vêm, que trabalham em Lyon e tal, então compraram casa ali, e como é perto, 30 quilômetros, os caras pegam o carro todo dia, vai trabalhar e volta, né? Então, acharam maravilhoso, porque era uma coisa que saía da igreja e que levava depois para a igreja, vamos dizer assim, né? Conseguia um pouco chamar as pessoas para a igreja. Veja, Fernando, esse caso mostra o tamanho do engessamento da igreja da França. Isso mesmo, o tamanho do engessamento, né? Eu meio que parei de sugerir agora, porque o atual reitor que nós temos é um parisiense. E o parisiense, ele acha que ele sabe tudo, que ele já viu tudo e que Paris é o centro do universo, né? Paris é o centro do universo, porque é a cidade-luz, né, da Europa, a cidade mais visitada do mundo em turismo e tal. Então, quando você vai lá e sugere alguma coisa, ele simplesmente me explica porque eu estou errado. Porque o meu jeito está errado. Então, eu meio que parei de fazer sugestões, né? Que diferença entre o pentecostalismo francês e brasileiro? Olha, o pentecostalismo atualmente ele é universal. Não tem, Fernando, não tem o pentecostalismo francês. Ele é um pouco mais, vamos dizer assim, de fazer pregação na rua, porque isso, né, é muito estranho para a sociedade francesa. Então, quando o pentecostalismo é católico, eles também fazem pregação na rua. Por exemplo, em Lourdes, quando eu fui lá,
eu vi dentro do Santuário de Lourdes uns grupos que tocavam e aí juntavam as pessoas e eles faziam alguma pregação e tal, né? Esse tipo de coisa que a França tem muita dificuldade de entender, de sair. Para ele, o catolicismo é dentro de casa ou dentro da igreja, só isso. Olá, Padre Felipe, tudo bem com você? O Padre Felipe é de Boa Esperança do Sul, é um padre ortodoxo, tá aqui na live hoje. Ele já fiz uma live com ele, inclusive, né? E eu sou padrinho de ordenação do Padre Felipe, né? Ele é um ótimo cara, gosto muito dele. E eu fui até, depois que eu vim, quando eu consegui dirigir, a gente foi na casa, eu fui na casa dele para a gente conversar um pouco. Seja bem-vindo, Padre Felipe. Giovanni, o senhor acha que a RCC é um problema para a igreja? Eu acho que a RCC sem condução é um problema para a igreja. Mas o Papa Francisco está puxando todas as rédeas, não sei se vocês perceberam. Essa semana agora, ele mandou um interventor, um bispo interventor para o movimento Comunhão e Libertação, que é um movimento tradicionalista também, né? E eu acho que o próximo, ele andou colocando, acho que o ano passado ele andou colocando algumas normas para a RCC. Então ele está puxando as rédeas e isso tem ajudado bastante. A RCC tem coisas boas e tem coisas ruins, como tudo na vida, né? Mas o Papa Francisco tem organizado algumas coisas. Agora, ela sem rédea, ela vira muito protestante ou muito tradicionalista, que é o que está acontecendo com a RCC. Aqui que está escrito Padre Felipe, que eu achei que era o Padre Felipe, na verdade é a filha do Padre Felipe. Ele é um padre siriano, ele é casado, e eu também sou padrinho de batismo da Sofia, né? Oi, Sofia, tudo bem com você? Eu estou aqui respondendo perguntas sobre a Igreja da França. Vamos lá, gente, mais perguntas. Vamos ver o que a gente pode... o Fernando me perguntou aqui se eu já fui expor as relíquias do Santo Cura de Ars. Não, ainda não fui. Eu vou agora dia 1º, 2, 3 e 4, eu vou estar em Belo Horizonte. Estão preparando um grande esquema lá em Belo Horizonte. Eu estou até com medo, porque nesse tempo de pandemia está complicado. Mas eles convidaram os bispos, todos os padres da arquidiocese, todos os seminaristas. Não se esqueça que Belo Horizonte tem três faculdades de teologia. E eles convidaram os jesuítas, convidaram os leigos e convidaram os religiosos. Então, convidaram as 3 faculdades de teologia, os padres e os bispos. E o bispo auxiliar já disse que vai estar lá para me receber e começar a dar uma palavra no início. Então, a experiência de BH promete ser uma experiência bem bonita, mas eu ainda não fui, tá? É de 1 a 4 de outubro. Giovanni, o Giovanni tá dizendo aqui se eu conheci padres mais pastoralistas na França ou no Brasil. Olha, até agora da Europa eu conheci padres mais pastoralistas na Itália, na França nem tanto, né? Pode ser que seja um defeito do meu conhecimento, mas, né, eu conheci na Itália gente mais preocupada com a pastoral do que na França. E no Brasil, sem dúvida, gente muito mais preocupada com a pastoral que a Itália e que a França, tá? Agora, a Igreja do Brasil não é maravilhosa, Giovanni. A gente tem que lembrar que nós temos muitos problemas. E vocês conhecem os problemas da Igreja do Brasil, né? Mas nós não temos, por exemplo, esse nível de escândalo de sexualidade e pedofilia que teve na Europa, né? Isso nós não temos. Rafael, França é um local onde as pessoas são mais tímidas. Uma abordagem que
que leve mais ao contato é ótimo. As pessoas criam laços de fé. No Brasil, acho que é necessário uma fé mais atuante na sociedade. Pois é, Rafael, não se esqueça que a França é um país que tem pobres, mas os pobres franceses são menos pobres do que os nossos. Os nossos são miseráveis, né? Por exemplo, um dos nossos problemas no Santuário de Ars são os ciganos, o que a gente chama lá de gens de voyage, gente de viagem, que são nômades, né? Então, são os vários grupos de ciganos. Mas esses gens de voyage, esses ciganos que existem lá, eles vêm uma vez por ano em caravanas, mas eles vêm em carro, em trailer, eles moram em trailer. Então, para você ter um carro, trailer, né, você não pode ser absolutamente sem dinheiro. E os trailers são novos, não são aquelas coisas caindo a pedaço, não, tá? Então, você veja que os próprios pobres são menos pobres. Então, eles não precisam tanto de justiça social lá, mas eles precisavam fazer justiça social com a África, que eles exploraram muito, né? E que agora eles não querem receber os africanos refugiados lá. Não se esqueça que parte do dinheiro da Europa foi a exploração que eles fizeram na América, na África e na Ásia, né? Não se esqueça disso. Não pense que aqueles castelos, os dinheiros vieram do bolso deles, né? Muito das torres de Belém, muito dos castelos, dos mosteiros de Portugal, o dinheiro veio daqui, de Minas Gerais. Então não se iluda, não. Agora, claro, lá entre eles não precisam de justiça social, não. Eles precisam de mais fraternidade entre eles, mais perdão, mais fé, mais elan missionário. Isso é verdade, Rafael. Giovanni, no Brasil, o que ajuda muito a igreja é a campanha da fraternidade. O senhor acha que a campanha da fraternidade poderia ser expandida? Abordagem do evangelho social? Giovanni, por incrível que pareça, algumas dioceses da Alemanha têm copiado a campanha da fraternidade do Brasil. Não exatamente os mesmos moldes, é lógico que vão adaptando para a realidade deles, mas eles têm copiado a campanha da fraternidade na Alemanha. Na França, depois que eu fiz aquela novena Natal, o próximo passo era tentar algum círculo bíblico, alguma coisa para a campanha da fraternidade, que era o próximo passo. Mas eu não consegui por conta da questão do Covid, que fechou tudo, né? Márcia Carlos, não temos o nível de escândalos conhecidos, mas temos muitos tapetes. Ah, isso eu acredito. Eu acredito. Se for dizer, por exemplo, em São Carlos, mesmo, Márcia, eu conheço vários padres que têm um tapete bem recheado embaixo do tapete. Mas não vamos entrar nisso. Isso também a Europa tem, tá? Isso também a Europa tem. Agora, os escândalos não são escândalos sexuais simplesmente, de padres que têm amantes, homens ou mulheres. São escândalos de pedofilia, que é muito mais grave. E aí, então, a coisa complica. Mas, claro, a Igreja do Brasil também não é tão santa assim, a gente sabe. E mesmo o clero tem muitas dificuldades também no Brasil. Não vou defender o clero porque eu sou padre brasileiro, vou defender simplesmente o clero do Brasil. Fernando Antônio de Rezende. Como a Igreja do Brasil é vista pelos europeus, os franceses em particular, tendo como referência o episcopado, isto é, a CNBB? Fernando, posso ser sincero? Os europeus todos acham que a gente não foi nem evangelizado. Tanto nós como a África. Eles acham que os latino-americanos e os africanos não foram evangelizados. Então, quando falam da igreja aqui, eles desconfiam do catecismo até dos bispos. Desculpe, mas é isso. Tá? Fernando, também tenho essa preocupação, Márcia. Talvez seja porque as investigações ainda não chegaram por aqui. Me dá até medo. Nós temos muitos escândalos no Brasil, mas são escândalos
Temos escândalos de pedofilia? Também temos, mas os escândalos nossos são mais na área sexual. Né? Os padres seguram menos o pinto dentro da cueca, né? Seja de qualquer jeito. Né? Agora, o problema isso sempre teve na Europa, isso nunca causou grandes escândalos na Europa. O escândalo está no nível da pedofilia, que é outra coisa. Tá? Padres casados, padres com amantes, homens ou mulheres, a história da igreja na Europa está recheada. Tem até papas casados com filhos e tal, com amantes. Não é, nada que se estranhe na Europa. Tá? Mas a coisa atualmente lá, é pedofilia que está pegando. E tem padres, nós temos o padre Prenard lá, que é da Diocese de Lyon, próximo da nossa. O padre Prenard tem acusação de mais de 30 garotos escoteiros. Ele era capelão dos escoteiros, então trabalhava com criança de 7 a 12 anos e ele fez a festa com muitos, para não dizer coisa pior. Na verdade, nós temos, Márcia, nós temos pouca informação, por exemplo. O francês, pela questão colonial, ele tem muito mais informação da África, porque, olha, o Brasil ficou independente há mais de 200 anos de Portugal, mas Portugal, em 70, perdeu Angola, Moçambique e tal, no ano 70. Então, foi século passado agora. Então, Portugal ainda tem uma ligação muito grande com as ex-colônias. Né? A França tem uma ligação muito grande com as ex-colônias, e quase que são metade. É quase metade da África é francesa. A outra metade da África é praticamente inglesa. Então, vamos dizer assim, 40% francesa, 40% inglesa. Tem alguns países portugueses, deve ter algum que foi colonizado pela Rússia ou pela Itália, e só. Tá? Então, o pessoal não tem muita ideia do Ceilã, da Amazônia e tal. Né? E a Guiana, que faz fronteira com o Brasil, a Guiana Francesa, ela é vista como um lugar ainda de deportação, porque a Guiana Francesa era a prisão, vamos dizer assim, era o exílio da França. Quando alguém fazia alguma cagada, alguma bobagem, mandava-se para a Guiana. Né? Então, ela ainda é visto um pouco como lugar de deportação, a Guiana. Então, Giovanni, os europeus ainda são muito colonialistas, tá? Ainda tem um pensamento colonialista muito forte. E estou falando dos europeus, não só dos franceses. Tá? Ainda existe. Tá? Ainda existem algumas expressões racistas complicadas, por exemplo. Na França, o pessoal diz, aquele padre negro, le père noir. Aquele padre africano, né? E essa é uma expressão ainda racista que continua. E o pessoal faz isso. E eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tinha acho que uns 15 dias, 20 dias que eu estava lá. Fui atender a confissão, falava pouco francês. E alguém chegou antes da confissão e disse assim: Padre, eu queria dizer para o senhor que eu não gosto de estrangeiro. Não gosto de estrangeiro. Os estrangeiros vêm para cá, vêm para pegar o nosso dinheiro, o nosso trabalho. Esse era um velhinho já aposentado, quer dizer, pegar que dinheiro, que trabalho, que ele nem trabalha mais, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, olha, eu queria dizer para o senhor que eu sou estrangeiro, que eu sou refugiado, né? Que eu vim para cá como estrangeiro, e que ninguém sai do seu país por brincadeira. Eu vim para cá porque o Papa pediu e eu estou aqui trabalhando. Agora, se o senhor não gosta de estrangeiro, de padre estrangeiro, o senhor vai se confessar com o francês.
o senhor pode sair daqui e confessar com um outro padre. O senhor tem liberdade para isso. Ele calou a boca e começou a confissão dele. Fernando, o Fernando está dizendo aqui que vocês podiam nos dar sugestões da próxima live. Acho que é uma boa. Será que a gente consegue? Próxima live? Sugestões? Alguém tem? Sugestões de tema? Então, Rafael, essa visão sobre o catolicismo no Brasil, de ser pouco evangelizado, de ser supersticioso, eles levam em conta até os padres e os bispos. Mas essa é uma visão um pouco colonialista, né? Porque eu sou europeu, eu tenho séculos de catolicismo, então está tudo muito bem. Não acho que é desse jeito. Acho que a gente tem que ser fiel ao Evangelho, não ao catolicismo. A Márcia tá sugerindo sinodalidade como próxima live. O diácono Antônio Lopes está dizendo de uso da palavra para fazer política. Alguém mais tem sugestões? Eu vou começar a anotar. Deixa eu pegar aqui um papel e caneta, eu vou começar a anotar. Senão, eu acabo esquecendo. Sinodalidade, uso do ambão para a política. Evangelização do Brasil. E situação do catolicismo brasileiro. Vamos ver o que a gente consegue, então, tá? Eu gostei dessas 4 sugestões. Alguém tem mais alguma sugestão? Seria bem interessante se a gente conseguisse maiores sugestões. Quanto tempo nós já temos de live? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Estamos com quanto tempo de live? É 1 hora já, né? Bom, gente, eu quero agradecer vocês pela paciência de vocês. Então, eu vou tentar ver esses quatro temas. Acho que evangelização do Brasil e situação do catolicismo brasileiro dá para juntar, né? Dá para juntar. E quem sabe um outro dia a gente faça sinodalidade e política, né? Ou a gente destrinche mesmo em 2 temas, sinodalidade e uso do ambão para a política. Mas a Márcia sugeriu uma coisa interessante. Machismo e misoginia na igreja. Esse tema é forte, Márcia. Bom, Fernando, Giovanni, Márcia, Conceição, todo mundo que eu ainda nem saudei, né? Rafael, Sofia, todo mundo, muito obrigado por ter acompanhado a live de hoje. Se você
se vocês puderem. Rafael, você não quer ser polêmico porque você queria sugerir alguma coisa mais polêmica? Sugira. Eu estou acabando a live, mas ainda dá tempo, se você teclar, eu ainda consigo anotar. Ah, LGBT. Ok. LGBT. Esse é um tema possível também. Obrigado, Rafael. Gente, muito obrigado. Deus abençoe, Deus ilumine a todos vocês. Espero semana que vem a gente poder fazer uma outra live e poder se encontrar de novo. Mas eu vou estar em BH. Eu vou fazer todo o possível para fazer essa live, tá? Eu estarei em BH e aí vou ter que reservar um tempinho para fazer a live. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Vou fechar agora.